Boa noite, pessoal, tudo bem? Seguimos aqui na nossa quarentena e no nosso isolamento social, utilizando essas modalidades de aulas remotas, né? Espero o quanto antes a gente poder estar aí se vendo novamente. Tomara que a gente não termine o nosso ano desse jeito, né? Estamos no último bimestre, tomara que a gente tenha tempo ainda de se encontrar, mas se não, vamos tocando por aqui. Vocês são uma turma muito atenciosa. Eu tenho certeza que essas dificuldades naturais que todos nós estamos tendo, vocês vão tirar de letra, ok? Eu vou falar com vocês hoje sobre o contrato de fiança. O contrato de fiança vem regulamentado do artigo 818 até o artigo 839 do Código Civil. Eu coloquei aqui no quadro a questão do conceito, da natureza jurídica, da extensão, dos efeitos, das exceções e da extinção, tá? Obviamente que, como vocês sabem, nós estamos tendo aulas mais breves, aulas mais enxutas, aulas que vão direto ao ponto, de maneira que não basta, obviamente, o que vocês vão receber da minha transmissão aqui, né? Isso é só a iniciação para que vocês providenciem o complemento junto à bibliografia que todos vocês têm, ok? Então vamos lá. Fiança. Está aí um contrato que quase todo mundo conhece, não é isso? O que é o contrato de fiança? O contrato de fiança é um contrato muito simples. É um contrato pelo qual uma pessoa que não deve se responsabiliza pelo pagamento da dívida de outro. Simples assim. O fiador é aquele que não deve, mas se torna responsável por outra pessoa, no caso o afiançado, pelo pagamento da dívida. De maneira que, se o devedor não pagar, o fiador fica com a responsabilidade. Este conceito vem discriminado ali no 819. Pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra. Simples assim. Trata-se de um contrato acessório. A natureza jurídica dele é ser um contrato acessório. Por quê? Porque ele fica vinculado a um contrato principal. Não existe fiança pela fiança, só existe fiança por conta de um contrato principal. Então, eu vou fazer a locação de um imóvel, o proprietário requer um fiador para o inquilino. Então, o fiador está garantindo o inquilino. Eu vou tomar um empréstimo no banco, o banco exige um fiador para que outra pessoa se responsabilize por mim caso eu não cumpra com a obrigação, né? É, portanto, um contrato de caráter acessório, ok? Muito bem. Quanto à extensão da fiança, nós temos o seguinte: no que diz respeito à extensão da fiança, a fiança pode ser total ou parcial. Ou seja, eu posso garantir toda a dívida ou eu posso garantir parte da dívida. Mas para que ela seja parcial, tem que ser expressamente ajustada, porque se nada for ajustado, é porque a fiança é total. E aí engloba o valor da dívida, acessórios, juros, multa, tudo que foi contratado, tá? Artigo 822. Não sendo limitada, a fiança compreenderá todos os acessórios da dívida principal, inclusive despesas judiciais, desde a citação do devedor. É isso. A fiança pode ser parcial, mas se não ficar ressalvado que ela é parcial, ela é total e aí abrange tudo. Uma questão muito importante da fiança que eu preciso falar aqui, embora eu não tenha colocado no quadro, é a distinção da fiança com aval. Nas aulas presenciais eu sempre falo disso, não é? Existem
no dia a dia das pessoas uma confusão entre fiança e aval como se fosse a mesma coisa. O avalista e o fiador é a mesma coisa. Não, não são. O avalista e o fiador são espécies de garantidores de dívida que não são deles, mas são figuras distintas. E as principais distinções são: a fiança é sempre contratual e o aval é sempre cambial. Você só vai ter avalista em títulos cambiais, tá? Aqueles títulos que você estudar lá em direito empresarial: cheque, letra de câmbio, nota promissória, duplicata, warrant, conhecimento de transporte, tá? Cédulas rurais também admite avalista. E essa é uma distinção: você nunca vai ter um avalista num contrato, sempre vai ter um fiador, porque no contrato nós temos fiança, não temos aval. Aval é instituto específico do direito cambial. E mais, a principal diferença além dessa: o avalista deve por si uma dívida própria, o fiador ele não deve, ele só responde pela dívida. Isso significa dizer que quem deve é o devedor. E portanto, tudo que diz respeito ao devedor também diz respeito ao fiador. No aval não, o ferro é maior, porque a dívida do avalista é uma dívida autônoma, desligada da dívida do avalizado. Significa que o que acontece com o devedor principal não afeta o avalista. Quer ver um exemplo disso? Se o devedor principal pede uma recuperação judicial, por exemplo, o credor não fica impedido de executar o avalista. E o avalista não vai poder se defender dizendo que o devedor principal está em recuperação judicial, os processos contra ele estão suspensos, para contra mim também. Não, não para, segue. Por quê? Porque o avalista tem uma dívida autônoma. Se fosse um fiador, ele tranquilamente conseguiria opor essa situação, falando: não, para contra mim. Por quê? Porque contra o devedor principal a dívida está suspensa, tá? Muito bem. Uma outra diferença diz respeito aos efeitos da fiança. Na fiança nós temos aquilo que se chama benefício de ordem. O que é o benefício de ordem? É o direito que o fiador tem de exigir que o credor primeiro vá contra o devedor principal para exigir o cumprimento da dívida. Se o devedor principal não cumprir, aí sim vem contra o fiador para ele honrar a dívida do devedor que não foi paga. Esse é o benefício de ordem, o direito que o fiador tem de se opor ao credor para que ele primeiro vá contra o devedor principal, e só se este não pagar é que possa se voltar contra ele, fiador. O problema desse benefício de ordem, que vem previsto lá no artigo 827, né? O fiador demandado pelo pagamento da dívida tem direito a exigir até a contestação que sejam primeiro executados os bens do devedor. O problema desse benefício de ordem é que ele pode ser renunciado, é que ele pode ser aberto mão, de maneira que ele não prevalece, tá? Artigo 828. Não aproveita esse benefício de ordem se ele renunciou expressamente, se ele se obrigou como devedor solidário. E, com todo respeito, e eu já vi vários contratos, eu nunca vi um contrato que tem fiador que o credor não exige que o fiador renuncie ao benefício de ordem. Se o fiador não quiser renunciar ao benefício de ordem, ele não aceita o fiador, fala que não serve para ele. Então é assim, é um benefício que a lei prevê para o fiador, mas que na prática acaba tendo muito pouco efeito, porque ele pode ser renunciado, e quase todos os credores, para não dizer todos, exigem que o fiador renuncie a esse benefício de ordem para aceitá-lo como fiador, tá? Um outro efeito que decorre da fiança é a subrogação. Como eu disse para vocês, o fiador não deve, o fiador simplesmente é responsável pela dívida no lugar do devedor principal. Quem deve é o devedor principal. Com isto, se o fiador paga a dívida que não é dele, a lei lhe transfere todos os direitos do credor
de maneira que agora ele pode voltar-se contra o devedor para tentar receber o que ele pagou no lugar do devedor principal. Essa transferência dos direitos do credor é aquilo que vocês aprenderam no ano passado como subrrogação. É uma subrrogação legal. Artigo 831. O fiador que pagar integralmente a dívida fica subrrogado nos direitos do credor. É isto. O fiador que paga a dívida se subrroga nos direitos do credor. Ele agora passa a ser o novo credor e, por consequência, ele agora pode se voltar contra o devedor para receber. Se vai receber ou não são outros 500, mas a dívida não se extingue para o devedor, porque o fiador pagou, ela continua em aberto, o devedor continua devendo. Então ele pode continuar protestado, pode continuar com o nome no Serasa, ele não vai poder alegar que a dívida já está paga, porque ele não pagou, quem pagou é o fiador, ela só vai estar paga efetivamente no dia que ele for lá e ressarcir o fiador que pagou uma conta que não era dele. Ok? Ok. Bom, por quanto tempo o fiador responde? O fiador responde pelo tempo que ele previu no contrato. Então eu estou lá, sou fiador por 1 ano, então eu tenho que me responsabilizar pelo ano. Mas quando os contratos ficam por prazo indeterminado ou não tem um prazo certo, o fiador responde até quando? Até quando ele quiser. Por quê? Porque quando o contrato não tem um prazo certo, não tem um prazo determinado, o fiador pode a qualquer tempo comunicar o credor e dizer que não quer ser mais fiador. Tá? É um direito dele se desligar dessa relação contratual. A única diferença apenas é que, apesar dele poder renunciar a essa fiança, ele não quer mais ser fiador, ele continua respondendo ainda por 60 dias no caso da maioria dos contratos. Por que da maioria? Porque se for uma fiança locatícia, a lei do inquilinato prevê que ele responderá ainda por 120 dias, da data que ele disser que não quer ser mais fiador, tá? Artigo 835. O fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo. Atentem para isso. Sem limitação de tempo. Porque se o contrato tiver um prazo de 1 ano e você é fiador, você é responsável por aquele ano. Nós estamos falando de um contrato que não tem prazo determinado. Quando o contrato não tem prazo determinado, então está sem tempo determinado, diz o 835. Sempre que lhe convier, o fiador poderá exonerar-se da fiança, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança durante 60 dias após a notificação do credor. E se for na lei do inquilinato, artigo 12, parágrafo 2º, diz, artigo 12, parágrafo 2º, o fiador poderá exonerar-se das suas responsabilidades no prazo de 30 dias contado do recebimento da comunicação oferecida pelo subrogado, ficando responsável pelos efeitos da fiança durante 120 dias após a notificação do locador. Ou seja, ele ainda responde por 120 dias, tá? Então, o sujeito morava por 1 ano e daí o contrato se prorrogou por prazo indeterminado. O fiador era fiador dentro daquele ano, ele continua fiador por prazo indeterminado, mas ele não é obrigado a permanecer, ele pode notificar a imobiliária falando que não quer mais ser fiador, ele não será mais fiador, mas nos 120 dias seguintes ele ainda continua fiador e responsável. Ok? Importante isso, tá? Mas só nos prazos indeterminados. Com relação às exceções que eu pus aqui, exceção, não se esqueçam, em direito, exceção significa defesa, né? Eu já falei um pouco sobre isso. Eu falei que o fiador pode opor todas as defesas do afiançado, porque a fiança é um contrato acessório. E vocês se lembram, tudo que acontece com um bem principal repercute no acessório. Tudo que acontece com um bem, com um contrato principal,
necessariamente repercute no acessório. Então, eu como fiador posso alegar em meu favor na defesa toda a matéria que o devedor principal teria, além das minhas próprias. Artigo 837 do Código Civil. O fiador pode opor ao credor as exceções que lhe forem pessoais, próprias do fiador, e as extintivas da obrigação que competem ao devedor principal, se não provierem simplesmente de incapacidade pessoal. É isto, tá? Então o fiador pode opor para o credor as defesas que ele tiver e pode também apresentar as defesas que o devedor tiver, porque sendo um contrato acessório, tudo o que acontece com o principal, ele também pode alegar em matéria de defesa. E como é que a fiança se extingue? Óbvio, a fiança se extingue primeiro pelo cumprimento regular da obrigação. Se a obrigação principal foi cumprida, a fiança está extinta. Mas essa não nos importa. Importa as espécies de extinção excepcionais da fiança. E elas estão previstas lá no artigo 838. E olha que interessante. Nós temos 3 situações. O fiador, ainda que solidário, ficará desobrigado. Artigo 838. Inciso 1º. Se sem consentimento seu o credor conceder moratória ao devedor. Concessão de moratória sem consentimento do fiador. O que é isso? O sujeito fez um financiamento no banco para pagar com 60 dias e eu sou fiador. Os 60 dias vence hoje, dia 20 de maio. O banco vai lá e prorroga para 20 de junho para o devedor. Ele pode prorrogar? Pode, mas eu estou liberado. Eu só não vou estar liberado como fiador se eu for lá e concordar com essa moratória, com esse atraso. Por que eu estou liberado? Porque eu estava responsável para pagar naquela data. Se você está concedendo outra data para o devedor e eu não estou assumindo isso, eu estou automaticamente liberado. E o inciso 2 e 3, que são da mesma espécie. Se por fato do credor for impossível a subrogação nos seus direitos e preferências, e se o credor em pagamento da dívida aceitar amigavelmente do devedor objeto diverso a que este era obrigado a lhe dar, ainda que depois venha a perdê-lo por evicção. Vamos lá. O sujeito emprestou um dinheiro para você e eu sou seu fiador, você tinha que pagar hoje, dia 20 de maio. Chegou no dia 20 de maio, você foi pagar a conta para o teu credor, chegou lá e falou, eu tenho que te pagar 20 mil reais, não tenho 20 mil reais, mas eu tenho aqui esse carro, esse Gol. Serve para você, eu te entrego o Gol e está quitado a dívida? Aí o credor analisa, vê o Gol, pega o Gol, fala, beleza, está quitada a dívida. Quitou a dívida com uma dação em pagamento, entregou um carro, pegou uma coisa diferente do que era devido. A dívida morreu. Morreu, a fiança está liberada. Aí o credor que pegou esse carro, para numa blitz policial e aí descobre que o chassi é adulterado, o carro é roubado, ele perde o carro. Ele perde o carro, a dívida se reabre? Não. Ele só tem o direito de demandar pela perda do carro, a evicção contra quem lhe passou, o devedor. Mas o fiador está liberado, tá? Se o credor aceita coisa diferente do que é devido e depois essa coisa venha a se perder, isso é problema do credor com o devedor principal. O fiador está liberado. Assim como o fiador estará liberado, se porventura, por culpa do credor, ele não pudesse subrogar nas garantias que existia no crédito que estava afiançado. Imagina que eu sou um fiador de uma locação que tem uma garantia pessoal, que é a minha fiança, mas também tem uma garantia patrimonial. Existe uma fiança bancária que deve ser renovada a cada 6 meses por ato do... Não, uma fiança bancária não. Existe um calção que o devedor depositou 3 meses lá de calção.
E aí, quando acaba o contrato de locação, o inquilino vai embora e o locador entrega para ele a caução e vem cobrar de mim o valor da dívida que ele ficou devendo. Ora, eu posso me opor validamente dizendo que eu não sou mais responsável, porque por culpa do credor, ele deixou perder uma garantia que existia no crédito. Uma garantia que, se eu viesse pagar a conta, seria minha, não seria mais dele. Como é que ele abriu e entregou para o inquilino? Se ele entregou, ele abriu mão também da garantia da fiança, né? A fiança é uma relação, como o próprio nome diz, de confiança. Se há uma quebra dessa confiança, essa fiança também pode ser extinta. É isto. Beleza, meus caros? Com isso nós encerramos a fiança, recomendando a vocês que, obviamente, procurem e busquem o aprofundamento da matéria, que cabe muito mais ainda além disso que nós abordamos aqui. Até mais.